A gente segue falando sobre eleições, porque o assunto está aquecido aí nesta semana. A campanha do pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, acionou o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para pedir abertura de investigação sobre uma estrutura organizada de perfis falsos para impulsionar ataques contra o parlamentar e outros políticos da direita nas redes sociais. O senador Rogério Marinho, coordenador da pré-campanha, se reuniu com o presidente do TSE, o ministro Cássio Nunes Marques. No encontro, sugeriu uma liminar para identificar os responsáveis pela operação ofensiva digital. Nós identificamos uma série de perfis falsos, inclusive de fora do país, que estão impulsionando centenas de milhares de reais, sempre com propaganda negativa, desqualificante. Marinho também apresentou dados sobre a atuação da milícia digital contra o senador Flávio Bolsonaro. Isso preliminarmente monta em mais de 20 milhões de reais. Vocês sabem que em quase mais de 20 mil perfis falsos identificados. Isso preliminarmente. Vocês sabem que a propaganda na internet, isso impactou, pelo menos o que nós conseguimos certificar, que é menos de 20% disso, quase 270 milhões de pessoas. O que nós viemos aqui fazer hoje foi justamente conversar com o presidente para verificar se nesse recesso, já que o tribunal está funcionando através do seu presidente, que seja concedida uma medida liminar para que a investigação aconteça e nós possamos identificar quem são, quem financia e quais são os interesses que estão por trás desse tipo de comportamento criminoso nas redes sociais. O presidente nos recebeu e, como qualquer juiz, escutou os nossos argumentos e se comprometeu a tomar uma posição o mais rápido possível. Ana, você justamente comentou, acho que foi no bloco anterior, sobre violência política, enfim, agora a gente traz essa preocupação do coordenador da pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro, o senador Rogério Marinho, justamente com ataques online. Ele teve essa reunião com o presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, para tentar, de alguma forma, conter esses perfis falsos, que estão proliferando aí na internet agora, principalmente com o aquecimento da campanha eleitoral. E eu tenho notado, Paula, isso de uma maneira sem controle, Não apenas... Acho que perdemos a conexão com a Ana, vamos ver se a gente consegue restabelecer. Vou jogar já para a Ludmila, porque o Rogério Marinho falou em pedido liminar para uma investigação, então vê se a gente consegue, Lud, traduzir um pouquinho para a nossa audiência esse pedido do coordenador da campanha, junto ao presidente do TSE, Nunes Marques, para investigar esses perfis falsos. O que seria esse pedido liminar neste momento? O que é possível o TSE fazer? Então, é necessário saber quem está por trás desses perfis falsos. Porque uma coisa que chamou a atenção nessa matéria foi o fato de que houve impulsionamento dessas publicações de haters com dólares e pesos colombianos. Então isso aí faz ligar uma luzinha vermelha de um possível financiamento de governo ou entidade estrangeira, o que é expressamente proibido não só pela lei eleitoral, como pela própria Constituição. Aqui no artigo 17 da Constituição, diz que é expressamente proibido o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros, ou de subordinação a estes. Então, nenhum partido não pode ter nenhum impulsionamento eleitoral com base no exterior. Então, essa existência de pesos colombianos e dólares no impulsionamento dessas publicações chama muita atenção e faz desconfiar da existência de algum financiamento estrangeiro, sim. Então, para isso, é necessário saber o quê? Quem está por trás desses perfis. A liminar vai poder clarear isso caso o juiz decida que faz sentido pedir às plataformas para quebrar o sigilo daqueles perfis, provavelmente perfis fakes, e a gente vai saber quem é que está por trás desses perfis, espero que consigam descobrir, para saber se está vindo de fora ou não, ou se está vindo do Brasil, se há algum tipo de ilegalidade. Não foram liberados ainda, ou pelo menos eu não vi, os conteúdos
dessas manifestações para saber se são criminosas em si ou se são haters simplesmente em conjunto. Tudo isso me lembrou o episódio dos Mavis do PT lá para os idos de 2011 ou 2012, que era a militância em ambiente virtual. Só que os Mavis, assim, num primeiro momento, eles eram simplesmente treinados, impulsionados pelo próprio PT para praticar aquele ódio na internet contra os opositores. Esse lance do Flávio agora me parece ser um pouco diferente, porque há impulsionamento mesmo pago, não é simplesmente um treinamento de militantes. Então, tudo isso pode configurar falsidade ideológica, pode configurar fraude eleitoral, impulsionamento de governo ou entidade estrangeira, e caso seja confirmada confirmado esse impulsionamento vindo do exterior, aquele partido que recebeu esse impulsionamento pode até sofrer um processo de cassação na Justiça Eleitoral. Então, muita coisa pode surgir dessa investigação. Espero que ele consiga tocar isso para frente e a gente descubra coisas a partir daí. Perfeito. Agora deixa eu voltar com a Ana. Vamos ver se a Califórnia vai nos ajudar na conexão dessa vez, Ana. Bom, Paula, eu ia comentar exatamente isso que a Ludmila disse sobre os Mavis, né? Principalmente durante o impeachment da Dilma, também teve, né, a milícia digital, o gabinete do ódio. Todos nós fomos brutalmente atacados, ameaçados. Era, de fato, um gabinete do ódio. Agora, Donald Trump colocou essa semana a mão nesse vespeiro, né, desse ponto que a Ludmila levanta sobre dinheiro, recursos e apoio de outros países nesse caminho de opressão, de ataque virtual, como queiram. Donald Trump mostrou, inclusive através de documentos da CIA, os próprios chineses, né, no campo de atuação, no impulsionamento de conteúdos anti-Donald Trump, anti-direita, mas também na ajuda para que pessoas que não são cidadãos dos Estados Unidos, porque só cidadãos podem votar na campanha presidencial, essa ajuda para que essas pessoas tirassem a carteira de motorista, que é considerado aqui o documento de identidade para que elas votassem contra o Donald Trump. Agora, Paula, para finalizar, se a Polícia Federal realmente quiser descobrir quem está por trás, descobre, porque a minha experiência com o ambiente virtual, com os advogados que eu tenho, por mais que pensem que a internet é uma terra sem lei, não é terra sem lei e não é terra de ninguém. A internet deixa rastro e até hoje, Paula, já são mais de 15 anos na internet, principalmente no X. Todos aqueles perfis que me ameaçaram, que me caluniaram e que de alguma forma feriram as leis brasileiras, os meus advogados e os peritos encontraram a origem de tudo isso. Portanto, se a Polícia Federal realmente quiser, já que daqui a pouco estamos falando de um candidato oficial, né, à presidência da República, eles podem descobrir. Se o TSE pedir essa investigação, eles vão chegar tranquilamente. Pode demorar alguns dias, mas sempre chegam no remetente e de quem iniciou esses ataques na internet. Repito, Paula, por mais que pensem que a internet seja um terreno inóspito e que não tem dono, não é terra de ninguém. As digitais, elas continuam por toda parte. Olha, hoje no Faroeste Brasileira, o Pavinato, estava lá, eu também, ele levantou a seguinte questão, ele falou, bastava vedar o anonimato. Bastava vedar o anonimato. Eu acho, tudo que eu publiquei até hoje em redes sociais eu assinei. Agora, o sujeito que vem para insultar e escreve
Lula é uma beleza. Esse tipo de anonimato tem como quebrar? Agora, você tem que ser um por um, Ana? Sim, Augusto, é um por um, mas às vezes, quando é da maneira como o senador Rogério Marinho identificou, você consegue identificar também se um perfil está atrelado a um bloco. Isso também é possível ser identificado. Mas fato é, Augusto, que tem digital, esses crimes não conseguem acontecer sem deixar rastro. Porque senão eles estão legalizando a carta anônima, né? Você vai, esculhamba alguém, insulta, etc., e não dá nada. Então tá. Bom saber. É isso, só para a gente esclarecer, a pessoa pode colocar um apelido para criar conta, Ana, Ludmila, me ajudem aqui, para xingar, para ofender alguém na rede social, mas ela tem um cadastro, obrigatoriamente. Saiu de algum registro, é isso? Não, mesmo que não tenha cadastro, porque a pessoa pode burlar esse cadastro, não colocar e-mail ou telefone. Mas através de ferramentas tecnológicas hoje, você chega no IP da pessoa. Você chega de onde veio esse computador, não tem como fugir. É isso, esclarecido. Aliás, hoje programa comemorativo no Faroeste à Brasileira. Você participou Estivemos também. presentes hoje para prestigiar um ano de Gustavo Segre comandando o Faroeste à Brasileira. Não perca, Augusto Nunes, Thiago Pavinato, a Maria, o João... Paula Leal e Gustavo Segre comemoramos juntos. Foi um grande prazer, uma satisfação, uma honra. Agora, Paula, Diga. se me permite, é necessário que eles não apenas identifiquem o remetente, esse IP, mas que a campanha do Flávio tome a medida judicial cabível. Porque quando você começa a mexer no bolso dessa gente, e eu faço isso já há 10 anos, aí eles começam a pensar duas vezes. Você precisa seguir todas as medidas judiciais, porque por mais que tenha um fake ali, tem um nome, sobrenome e CPF, um IP e um endereço. E você consegue chegar nessas pessoas. Pelo que o senador Rogério Marinho disse, é que o gabinete do ódio do PT já está andando nas redes sociais, é isso? Cara, como o Janones entra nessa, disso, né? O Janones é um dos responsáveis por essa ofensiva digital. Mas esse nem esconde, ele inclusive ensina como mentir. Exatamente. Ele tem um curso, dá curso para como mentir nas redes sociais. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.